Epístola aos Gálatas, capítulo de número 6. Se puder projetar melhor para que os irmãos venham acompanhar. Verso 9 e 10, somente esses. Gálatas, capítulo de número 6, verso 9 e 10. Já está ali. Assim diz a palavra do Senhor: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Porque isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu gostaria de frisar a parte A do verso 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Diga à igreja nesse momento: amém, é esse o texto. Antes de entrar no texto, eu quero primeiro contar aqui o contexto, o que estava acontecendo nessa época. A Epístola de Gálatas foi escrita pelo grande apóstolo Paulo para poder rebater naquela época uma doutrina de mestres judaizantes, que eles começaram a rebater duas coisas na vida de Paulo. Primeiro, a autoridade dele. Eles diziam para Paulo: Paulo, você não foi escolhido por Jesus. Paulo, você não era um dos 12. Quem é você para trazer o evangelho da graça? E outra coisa que eles diziam, que a lei tinha que continuar, somente a graça não era suficiente. É então que o apóstolo Paulo, já no começo da carta de Gálatas, ele vem com toda a autoridade de Deus e ele diz o seguinte: olha, sabe quem sou eu? Eu sou Paulo, apóstolo não da parte de homens, mas por intermédio de Jesus Cristo e por Deus Pai. Ou seja, Paulo estava dizendo: eu não fui escolhido por homens, eu fui escolhido por Deus. Eu creio que todos conhecem a história. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. E quem era Saulo? O maior perseguidor do povo de Deus naquela época. Diz-nos a história que Saulo consentiu com a morte de Estevão, que Saulo perseguiu a muitos, levou à prisão. Diz-nos ainda a Bíblia, lá em Atos 9, que Paulo ainda aspirava mais perseguições, ou melhor, Saulo aspirava mais perseguições com o povo de Deus. Ele foi no caminho de Damasco, estava ele ali no cavalo, e ele aspirava, ele queria autorizações para que ele viesse aprender o povo de Deus. E de repente veio do céu uma luz muito forte, mais forte do que o sol. E aquela luz fez com que Saulo caísse do cavalo. E de repente Saulo ouviu uma voz bem suave dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ouviu aquela voz e perguntou: quem és tu, Senhor? Aquela voz disse: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquela época, Saulo estava perseguindo quem, irmãos? Era Jesus, era a igreja do Senhor. Então o que nós entendemos com isso? Eu já abro um parêntese para dizer: se muitas vezes te persegue, meu irmão, se muitas vezes te persegue, minha irmã, na verdade estão perseguindo, sabe quem? A pessoa de Jesus. E se estão perseguindo a pessoa de Jesus, tenha certeza, é o Senhor que vai te dar livramento, é o Senhor que vai te guardar, aleluia. Quantos creem assim, aleluia? Diz-nos a história então, que Saulo ele ficou cego, e foi levado até ali a rua direita ali, em Damasco, e o Senhor falou com um servo ali de Deus chamado Ananias para que encontrasse com Saulo. Está ali em Atos. Eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos entenderem. O nome dele era Ananias. O Senhor disse a Ananias: vá até a rua direita, encontre com Saulo.
que eu tenho uma grande obra para fazer nele, na vida dele. E Ananias disse assim: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe cartas de autorização, para poder perseguir os santos do Senhor. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ou seja, nós vemos aqui a confirmação do chamado de Saulo. O próprio Senhor Jesus chamou ele para essa grande convocação de levar o evangelho não aos reis, a Israel, mas principalmente aos gentios. O evangelho como nós conhecemos hoje, irmãos, nós só conhecemos porque um dia Saulo, ele foi chamado por Deus, porque Paulo foi chamado por Deus para fazer essa grande obra, em levar esse evangelho tão maravilhoso. E diz-nos a história que Paulo fez três grandes viagens missionárias. A primeira com Barnabé, da onde ele plantou igrejas. Uma delas é essa que nós estamos vendo aqui, Gálatas. A segunda com Silas, a segunda viagem missionária. E a terceira viagem missionária, ele foi para poder confirmar as igrejas que tinham sido plantadas. Se eu estava fazendo uma pesquisa, se fosse ver a quantidade de distância que Paulo percorreu naquela época, seria 17 mil quilômetros, irmãos, só de viagem missionária. E naquele tempo não tinha avião, naquele tempo o navio não tinha motor, e ele fez 17 mil quilômetros com toda aquela certeza que Deus tinha chamado ele. Porque depois que a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida é mudada. Aquele que era perseguidor, irmãos, ele se torna perseguido. Aquele que muitas vezes fazia o mal, começa a fazer o bem, porque aonde o evangelho chega, há mudança. Quantos creem assim? Diga uma palavra que exalte e glorifique o nome do Senhor. Continuando aqui, Paulo, ele vem a rebater sobre a insuficiência da graça. Diz ele aqui, ainda em Gálatas, capítulo 1, verso 6: admira-se de que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o que ele diz aqui, irmãos: mas ainda que nós, ou seja, ele, ou os que caminhavam com ele, ou mesmo um anjo vindo do céu, olha, um anjo vindo do céu, vos apresente, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Olha o que Paulo diz: mesmo que venha um anjo do céu, ou até mesmo eu, no meu estado de loucura, apresente outro evangelho, além desse que eu venho vos anunciado, considere como maldito, como anátema. Então ele tinha certeza do que ele estava trazendo, ele tinha certeza da chamada. E todos esses problemas, irmãos, que estavam acontecendo na igreja, a igreja desvirtuou, a igreja parou acima de fazer o bem, né? Então, irmãos, muitas vezes acontece conosco, os problemas, as dificuldades, elas vêm sobre nós, e muitas vezes elas querem nos fazer parar. E esse texto falou comigo muito forte: não nos cansemos de fazer o bem. Diante disso, o tema que eu coloco nessa mensagem é: perseverar em fazer o bem, pois há uma recompensa. Persevere, irmãos, porque há uma recompensa. Eu estava meditando essa palavra muito forte sobre não vos cansei de fazer o bem. E eu caminhando pelas ruas ali perto de casa, eu imaginei a seguinte situação:
A rua é muito movimentada e às vezes eu percebo que muitas pessoas querem atravessar a rua ali. Muitas pessoas querem, principalmente idosos, eles têm uma dificuldade muito grande para atravessar. E os carros muitas vezes não respeitam. E eu fico imaginando, fazer o bem é isso. É você grudar do lado da pessoa e falar, você quer ajuda para poder atravessar a rua? Né? E eu fico imaginando como a gente pode deixar de fazer o bem. Simplesmente você grudar do lado da pessoa e começar a atravessar, e de repente no meio do caminho você fala, agora é com você, cansei. Parece uma coisa assim, meio sem sentido, mas muitas vezes, irmãos, é isso que nós temos vivido. Nós temos parado no meio do caminho. Nós, não somente isso, temos deixado pessoas no meio do caminho, sem uma direção. Nós, como igreja do Senhor, muitas vezes temos feito isso. Mas por quê, irmãos? Porque às vezes são situações que nos desanimam, igual a igreja passou. Trazendo uma ilustração aqui, eu lembrei até do Robson, né, que é cabeleireiro, né, barbeiro, que seja. Imagina só, a pessoa chega até você e fala, eu quero que você só faz o bigode. Aí você faz aquele serviço de excelência. Você faz o cabelo, a barba, o bigode, sabe? Ainda joga aquele perfuminho, Robson. Estou fazendo propaganda, hein, Robson? Joga aquele perfuminho, né? Você dá o seu melhor. E no final a pessoa ainda diz assim, podia ter sido melhor o seu trabalho. E isso muitas vezes machuca. Você podia até falar assim, tá bom, da próxima vez estenda um tapete vermelho, dou um cafezinho, né? Você dá risada naquele momento. Isso muitas vezes acontece conosco, irmãos. Como deixar de estender a mão ao necessitado? Como a igreja pode deixar de fazer isso? Como o servo de Deus pode deixar de realizar as boas práticas do Evangelho? Será que temos, irmãos, abandonado alguns no meio do caminho? Aquele que caminhava contigo, cadê ele? Será que porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós fomos feridos, fomos julgados, fomos enganados, muitas vezes deixamos de fazer o bem? Será que é isso? Aleluia. Mas Jesus não deixou de fazer o bem. Jesus foi cuspido. Jesus foi colocar uma coroa de espinhos. Jesus passou por muitas circunstâncias que não deveria passar. Foi feito um julgamento falso ali diante de Jesus, e ele não parou de fazer o bem até o final, irmãos. Ele não recusou de levar a cruz. E nessa manhã o Senhor está dizendo para muitos aqui, não deixe de levar a sua cruz, porque carregue a cruz, porque no final você tem uma recompensa. Quantos acreditam nisso? Diga uma palavra que glorifique o nome do Senhor. Olha que situação estranha, irmãos. Um tempo atrás, uma colega, eu vou dizer assim, né, de trabalho, ela tem o costume de ajudar os cachorros, os pets, né? E outro dia ela falou assim para mim, Israel, eu prefiro ajudar um animal do que o ser humano. Eu não tenho nada contra os pets, eu amo, eu tenho 2. Mas aquilo ficou no meu coração. Mas espera aí, será que está certa essa ordem de valores? E eu caminhando ali no metrô, indo em direção ao metrô, o Espírito Santo de Deus falou comigo, mas olha, Jesus morreu, sabe por quem? Foram por seres humanos, falhos, pecadores, cheios de defeitos, iguais a mim e a você. Jesus não morreu, irmãos, por super-homens, mulheres maravilhas de plantão, aleluia, mas morreu por pessoas falhas, fracas, igual eu e você, aleluia, glória a Deus. Então não devemos parar, não devemos parar de amar aquele que precisa ser amado. Não devemos parar de estender a mão, aleluia, porque se o Senhor Deus lá do céu para a terra não desistiu da humanidade, aleluia, por que nós vamos desistir, irmão? Porque você vai desistir de amar, deixar de estender a mão ao necessitado.
Será que temos surtado? Será que foram pedras no caminho que foram lançadas? O que te fez parar, meu irmão? Aleluia. Mas aquele que morreu por você, ele foi até o final, ele não parou. Ele não desistiu de fazer o bem. Aleluia. Glória a Deus. Diz-nos a história que o célebre pintor Michelangelo, aquele que pintou a Capela Sistina no teto, quem não viu, tiver a oportunidade de ver na internet, é muito belo. Diz a história que ele fez com riqueza de detalhes cada um daqueles desenhos são muitos, e ele foi questionado: Michelangelo, para que isso? Que exagero todo é esse, Michelangelo? Sabe por quê? Quem está lá no chão, olhando de baixo para cima, não consegue ver a riqueza de detalhes da sua obra-prima. E ele olhou assim e disse, porque na verdade eram 21 metros, para você poder ver, você teria que subir numa escada e chegar bem perto para poder ver. Olha que detalhe precioso aqui nesse desenho. Para você poder ver, tinha que subir muito alto. Aí ele disse assim: pode ser que o homem não veja, mas Deus vê tudo. Aleluia. Meu irmão, se você tem feito bem e muitas vezes o homem não tem visto, se você tem dado o seu melhor no trabalho e o homem não tem visto, tenha certeza de uma coisa: o Deus que está no céu, Ele tem visto tudo, e no tempo certo Ele vai te dar a recompensa. Aleluia. Quantos creem? Diga uma palavra que exalte o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma frase que eu vou usar aqui, né? Mas antes, ouvimos muitas frases que fazem nos desanimar, né? Você já viu aquela frase? Você faz mais que obrigação quando você faz algo, né? Ah, você já é pago para isso, é o seu trabalho. Ou então aquela clássica: você casou comigo, meu filho, agora já era. Para poder descontrairmos, né? Então muitas vezes ouvimos palavras que muitas vezes até machucam. Falam: mas eu estou dando o meu melhor, eu tenho que ouvir isso, né? Mas não se canse. Será que isso tem nos cansado em fazer o bem? Aí eu vou usar aquela frase célebre do nosso amigo aqui. Eu espero que ele não me peça direitos autorais, né? Não cobre. Os cansados descansam e não desistem, né? Diz o André. Não desista, meu irmão, não desista. Porque sabe o que acontece quando a igreja deixa de fazer o bem, meu irmão? Sabe o que eu acredito? Que o mal começa a querer tomar conta, começa a querer ganhar terreno, né? Enquanto não nos posicionamos, o mal tenta ocupar o lugar que é nosso. Esses dias eu estava caminhando perto de casa. Eu estava no carro, estava dirigindo, eu estava no carro. E eu percebi que na calçada passava um adolescente. E falar a verdade para os irmãos, eu quase parei o carro. Ele tinha um corte assim profundo no rosto. E eu me assustei, eu falei: misericórdia, vou chamar o SAMU para esse rapaz agora. Aí eu me lembrei, irmãos, era o tal do Halloween, né? Então, aí naquele momento eu entendi o porquê. Né? É uma festa que muitas vezes eu fico entendendo a origem, eu fico tentando entender tudo isso. Falei: tem Deus nesse negócio? Será que tem Deus, irmãos? Eu não consigo ver Deus nesse negócio, sabe? Então, irmãos, é interessante isso, sabe por quê? Porque parece que quando a igreja deixa de se posicionar, muitas vezes as coisas malignas tentam ocupar lugar no meio da sociedade. Já percebeu isso? Quantas coisas que nós vemos. Tem uma frase muito célebre que é atribuída a Martin Luther King, que diz assim: o que mais me incomoda nesse mundo não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Será que nós temos muitas vezes calado a nossa voz? Será que nós não temos
representado a Cristo por onde nós temos andado? Diante disso tudo, eu gostaria de deixar algumas premissas aqui. Se isso não te convenceu a fazer o bem, eu tenho algumas premissas. Por que não podemos deixar de fazer o bem? É uma pergunta para a igreja. Primeiro, porque Deus é a essência do bem, e temos que imitar as obras do Senhor. Paulo já dizia: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo Jesus. Olha que responsabilidade que Paulo chamou sobre si. Ele falou: quer imitar Cristo? Me imita. Se quisermos ser igual ao Mestre na eternidade, temos que fazer o bem. Nós estamos, irmãos, aqui nessa terra. É como se fosse um treinamento. Nós estamos treinando para um dia morar com o Senhor na eternidade. É um treinamento para a eternidade. Olha o que diz Atos, capítulo 10, verso 38. Atos, capítulo 10, verso 38, diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Ou seja, fazendo o bem. Não se canse de fazer o bem, meus irmãos. Jesus não se cansou. Aleluia! Ou você acha que estamos aqui na terra, sabe, irmãos, igual aquele pagodinho. Eu vou usar alguém aqui. Posso usar você, Riva? Que o Riva gosta, né? Deixa a vida me levar, né, irmão? Será que nós estamos aqui nessa terra para isso? Deixa a vida me levar. Só isso que Deus chamou a gente? Para ser um comedor de feijão e arroz? Só isso? Deus tem mais, irmãos. Deus te chamou para fazer o bem, para levar as boas novas do evangelho dele. Não deixe, irmãos, que o mundo muitas vezes te entristeça a ponto de parar no meio do caminho. A chamada, irmãos, é para você. O verdadeiro cristão tem que refletir a imagem de Cristo. As pessoas têm que ver a imagem de Cristo em você. Agora aproveite esse momento. Olha para o irmão do seu lado. Vê se tem imagem de Cristo nele. Vê se tem imagem de Cristo aí. Tem, irmãos? Se tem, dá um sorriso para ele. Amém? Aleluia. É você, irmãos, que vai refletir a imagem de Cristo ao perdido, ao cansado, aquele que não tem um rumo, aquele que perdeu a esperança, aquele que está nas drogas, aquele que está nos vícios, é aquele que não sabe para onde vai. Aleluia. Aleluia, porque você vai mostrar para ele que o caminho é o Senhor Jesus. Quantos creem nisso, irmãos? Quantos creem? 2. Quando o bem reina, o mal se afasta. Quando fazemos o bem, as trevas recuam. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, ó: a luz do justo é como a aurora. Está lá em Provérbios 4,18. A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que coisa linda, irmãos. Você sabia que tem um brilho de Cristo na sua vida? Aleluia. E quando você está cheio, irmãos, aleluia, e aquele que está atribulado, ele não consegue olhar para os seus olhos. Sabe por quê? Porque nos seus olhos tem a chama do Espírito Santo. Ele não consegue, aleluia, aleluia, o maligno, aleluia. Esses dias mesmo, irmãos, eu estava ali no trabalho. Eu não ia falar isso, mas senti de falar. De repente Deus colocou no meu coração assim. E eu estava no trabalho e de repente a pessoa apareceu. É cada situação, é cada figurinha que aparece, sabe? A pessoa foi lá para ver um saldo que tinha na conta. E tinha algumas moedas. E ela falou: eu já sabia disso, mas a minha missão não era essa. Como assim a sua missão não era essa? A minha missão é falar que eu sou, com todo respeito aos irmãos católicos, ela disse: eu sou a Maria Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, e você está condenado ao inferno. Eu falei: misericórdia, sou salvo por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Falei isso para ela naquele momento. E ela falou assim: ele está lá em casa. Jesus, misericórdia. Você está vendo como as pessoas estão perdidas, irmãos?
As pessoas estão totalmente sem rumo e direção, né? E ela saiu chorando de lá. E nós, irmãos, muitas vezes temos deixado de a luz do Senhor brilhar nesses corações necessitados. Amém? Eu vou contar aqui uma história que eu ouvi uma vez. Diz-nos uma história, não sei se é verdade, se é história ou história com ele, né? Eu não sei se é verídica, mas em uma determinada rua, em um determinado bairro, não é aquela historinha, era uma casa muito engraçada, não, é outra história, né? Em uma determinada rua, em um determinado bairro, tinha uma casa ali e tinha uma família que se dizia cristã. Se diziam cristãos. E tinha lá no muro escrito assim: essa família pertence ao Senhor. Essa casa pertence a Deus. Só que era muita gritaria, era muita bagunça, era muito palavrão. E os vizinhos lá do lado ficavam assim: mas peraí, não é tudo crente aí? O que está acontecendo? Que loucura é essa? Que confusão é essa? As pessoas gritavam, as pessoas brigavam, falavam palavrão. E lá na parede, lá no muro de frente, estava escrito: essa casa pertence a Deus. Até que um engraçadinho se manifestou e falou assim: vou fazer o seguinte, à noite eu vou resolver essa questão. Vou acabar com essa confusão agora. Aí de repente ele foi à noite, pichou algo lá no muro. E no outro dia, quando foram ver lá no muro aquela frase que todos conheciam, ela teve um complemento embaixo. Estava escrito assim: essa casa pertence a Deus, vírgula, mas está alugada para o diabo. Misericórdia, diga misericórdia, irmão. Misericórdia. O que os nossos vizinhos têm visto de nós? O que os nossos vizinhos, quando você entra e sai de casa, será que ele tem falado: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus? Será que fala: ali mora uma família de Deus? Será que é isso que eles têm visto? Cuide do seu testemunho, meus irmãos. 3. O mundo perdido clama pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está perdido, sem uma direção, sem um rumo. Não podemos abandonar a nossa missão de levar a palavra de Deus aos perdidos. Às vezes você pode dizer: eu não sei falar. Mas você já sabe falar, sabe o que, irmãos? Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, isso já é suficiente, né? Se você ouviu uma palavra sequer, se você aprendeu uma coisa na vida sobre o Evangelho, você já tem algo para falar. Então não deixe de falar, porque o mundo clama. 4. Matamos o homem carnal e alimentamos o espiritual quando nós fazemos o bem. A carne só quer receber, não pense em doar. Totalmente egoísta, não é verdade, irmãos? É difícil tirar o escorpião do bolso, não é verdade? É difícil, irmão. É só para crente espiritual mesmo, né, irmãos? Só para crente que teve um encontro real com Cristo, que ama o Senhor. Porque a carne, irmãos, ela é igual, sabe o que? Está na Bíblia, Provérbios 30:15. A carne é igual a filha da sanguessuga. Sabe o que a sanguessuga fala? Dá e dá. Só suga, né? Só quer sugar, só quer. Não tem nada a oferecer, não tem nada a dar. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar também, que Deus colocou no meu coração. Né, irmãos? Eu coloquei um propósito no meu coração. Em um dia da semana, uma pessoa aleatória, eu entrego pelo menos um valor simbólico e digo: Jesus te ama. Só isso. A Bíblia não diz: não é melhor dar do que receber? Eu creio que existe um princípio: sementes são lançadas. E é tão bom ver a alegria no rosto da pessoa. Eu tenho um critério, cada um usa o critério que quer. Eu gosto de entregar para quem está trabalhando. Está vendendo ali uma paçoquinha, está ali no semáforo ali lutando. Eu vou lá e entrego, sabe? Recebi tantas coisas boas, recebi um abraço, sabe? A pessoa fica tão feliz, mas eu não estava esperando por isso. Eu não vendi nada, sabe?
Faça o bem, meus irmãos. Lança as sementes e você vai ver o que Deus há de fazer. Aleluia, glória a Deus. Faça o bem, porque você foi chamado. A igreja é uma nação santa, um povo adquirido, aleluia, para fazer as boas obras do Senhor. Aleluia, nós somos chamados para isso. Existe uma recompensa se perseverar. A recompensa última prometida não é necessariamente terrena, mas está ligada à vida eterna. O foco deve estar em agradar a Deus e não em recompensas materiais imediatas. Pode ser, irmãos, que o que você está fazendo, você não está ouvindo um obrigado, você não está ouvindo, recebendo uma palminha, uma curtida, você não está recebendo nada, mas lá no céu Deus está vendo tudo e Ele está anotando, e naquele grande dia, irmãos, o galardão está reservado para você, e toda a boa obra que passou desapercebida aos homens na terra, naquele dia não, naquele dia o Senhor há de te recompensar. Aleluia. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus ali. Aleluia. Tanto bem como mal, tudo aquilo que a gente planta vai colher. Se você plantou laranja, não tem como colher banana, não tem como. Se você plantou o bem, vai receber o quê? O bem. Pode ser que não nesse plano, mas na eternidade. Se você plantou confusão, bonança é bem difícil, né, irmão? Só confusão. Amém? 6, já estou terminando. Quando temos condição de fazer o bem e não fazemos, pecamos. Olha, aí você muitas vezes fala assim: eu não faço o bem, não faço o mal, mas você está pecando. A isenção de fazer o bem é um pecado. Sabia disso, irmãos? Se não, leiam Tiago capítulo 4, verso 17. Olha o que Tiago está dizendo, irmãos. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Irmãos, eu cansei, sabe? Eu estou nessa jornada, nessa caminhada, foram tantas pedradas. Eu simplesmente parei, não faço nada mais, não faço nenhum bem, não faço mal. Eu estou ali, né, no muro. Mas conforme diz o pastor, né, até o muro é de Satanás, irmão. A gente tem que estar do lado do bem, né, que é do Senhor Jesus. Então não deixe de fazer o bem. E por fim, 7. Abrir os olhos aos cegos desse mundo. Olha porque você foi chamado para fazer o bem. Que uma habitação sem Deus é morada para o maligno. Sabia disso? Você já percebeu, irmão? Se você deixar uma casa desabitada há muito tempo, aos poucos ela vai se deteriorando. É um mato que surge ali, é uma sujeira, entulho do outro lado, é barata, telhado começa a cair, a pintura começa a desbotar. Olha como a casa começa a ficar feia, não é verdade? Assim também uma casa que não tem o Senhor, ela começa a desbotar, ela começa a perder o brilho, sabe? Aleluia. Quantos já olharam para você e disseram: você tem um brilho diferente, você tem algo diferente, o seu jeito de ser é diferente. Sabe por que isso, irmãos? Porque o Senhor Jesus é Ele que habita a sua casa, e a sua casa não está vazia. O Espírito Santo é Ele que está na sua casa. Mas quando o Espírito Santo não está, aleluia, quando Deus não está na sua casa, o maligno ele percebe. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, irmãos, ele não é gentleman igual Jesus, que bate ali na porta: posso entrar? Jesus bate. Aí você fala: Jesus, hoje não, Jesus, deixa mais para frente, eu tenho algumas situações aí que preciso me acertar, Jesus. E Jesus lá pacientemente: tá bom, filho, eu volto depois. E Jesus vai lá e bate de novo: posso entrar, meu filho? Você fala: Senhor, eu preciso... tem alguns pecados na minha vida que estão me prendendo. Hoje não, Jesus. Eu acho que Jesus, o Senhor está falando com alguém aqui nessa manhã.
Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia, glória a Deus. Deixa o Senhor entrar. Se você fechou a porta, mas Senhor, tem alguns pecados aqui, Senhor. O Senhor não é digno de entrar no meu telhado, debaixo do meu telhado. Aleluia. Mas o Senhor vai dizer: deixa, meu filho, peça perdão, se acerte, que eu vou entrar e vou mudar a sua vida. Porque, irmão, Satanás, ele não quer saber não. Sabe o que ele faz? Ele já vem lá com o pé de cabra, já vem com a bota lá, né? Aquela botona, né? Com coturno, já arrebenta a porta e fala: é aqui que eu vou fazer a festa. É assim, mano. Aleluia. Que nessa manhã a nossa casa espiritual venha a ser morada exclusiva do Senhor Jesus. Se tem algum penduricalho lá, irmãos, tira fora e fala: Senhor, me perdoa. É o Senhor que reina, é o Senhor que faz morada na minha casa. Para concluir, aleluia, Gálatas 6:9 é um incentivo do apóstolo Paulo para perseverar em fazer o bem, mesmo diante do desânimo, meu irmão, com certeza de que a recompensa virá no tempo certo. Assim como um agricultor colhe o que plantou, fazer o bem refere-se a todas as ações positivas que um cristão deve praticar, como ajudar ao próximo, e a recompensa final está ligada à colheita da vida eterna. Quantos creem assim? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não se canse de fazer o bem, amém?